Esse é o primeiro vídeo desse canal, mas logo hoje, no início, eu vim aqui para falar do fim. O fim do marketing digital. Mas talvez você esteja se perguntando quem sou eu para poder falar sobre o fim do marketing digital. Bom, meu nome é João Pedro Rezende, eu sou mais conhecido como JP, eu sou CEO e cofundador da Hotmart e nos últimos 14 anos eu trabalhei bastante nesse mercado. Eu tenho o prazer de receber aqui João Pedro Rezende. JP Rezende. Hoje você está à frente de uma das maiores empresas do mercado digital do Brasil, uma das histórias de crescimento mais notáveis do nosso país, mas nem sempre foi assim. Em determinado momento eu quis colocar o que eu tinha aprendido para mais pessoas poderem aprender também. E aí quando eu comecei a querer vender, eu vi que era difícil. E aí começou a vir a ideia do que era a Hotmart. Na Hotmart a gente possibilita isso, porque qualquer pessoa ela pode pegar aquele conhecimento e colocar aquilo no mercado para outras pessoas que valorizam aquilo, poderem acessar, poderem comprar, poderem participar daquilo ali e remunerar a pessoa que está produzindo aquele conteúdo. 188 países usando a Hotmart. A gente tem desde como criar galinha até MBAs em marketing digital. Nesse espectro você tem de tudo. Uma das coisas que a gente acertou foi em construir a plataforma de um jeito que os criadores pudessem começar pequenos e se tornarem grandes no mesmo ecossistema. Bom, então como vocês viram aí, eu realmente estou envolvido com esse mercado há bastante tempo, construindo a Hotmart ao longo de 14 anos, não só no Brasil, mas em todo o mundo, né? A gente tem uma presença muito forte na América Latina, na Europa também, temos empresas nos Estados Unidos também. Então eu acredito que eu tenho uma boa perspectiva, um bom olhar, e especialmente eu tenho bastante dados para trazer para você, para além das opiniões, né? Eu acho que tem bastante gente que tem opinião, mas nem todo mundo tem dados, né? Então eu vim trazer para você aqui um pouco desse panorama do mercado. Mas antes, como esse é o meu primeiro vídeo aqui, e esse é o meu canal novo, né? A gente tem o canal da Hotmart, claro, inclusive recomendo que vocês sigam o canal da Hotmart, a gente tem muito vídeo bom lá, tem vários podcasts, Hotmartcast é um baita de um sucesso, e eu recomendo que vocês se inscrevam no canal da Hotmart, mas esse é um canal diferente, esse é o meu canal pessoal. Como é, de novo, meu primeiro vídeo que eu estou começando aqui agora, eu me sinto um pouco na obrigação de explicar por que eu estou criando esse canal, depois de tanto tempo, né? E ele tem muito a ver, na verdade, com o Instagram, acredite se quiser. Eu tenho o costume, há muitos anos, de responder perguntas no Instagram. Eu estou há mais ou menos 7 anos e meio, se não me engano, respondendo perguntas. Vou até pegar meu celular aqui para mostrar para vocês. Mas se vocês vierem no meu perfil, que é aí o @jprezem, eu tenho aqui esses destaques, né? Q&A 1, Q&A 2, Q&A 3, tudo isso aqui eu tenho 8 páginas de Q&A, onde eu já respondi milhares de perguntas nos últimos, se não me engano, 7 anos e meio. Deixa eu ver a primeira aqui de quando é. Isso, 17 de julho de 2018, exato, 7 anos e meio. Então aqui eu tenho parte das milhares e milhares de perguntas que eu já respondi, perguntas feitas por outros empreendedores iniciantes, experientes, feitas para mim aqui, a qual eu respondo com o maior prazer sempre que eu posso, né? É uma forma de eu retornar isso. Muitas vezes, especialmente nos últimos anos, eu comecei a sentir mais necessidade, porque se você olhar aqui, ó, tem algumas perguntas que, olha isso aqui, é muito texto, né? E às vezes eu gosto de elaborar um pouco mais, olha isso aqui. E chegam perguntas que às vezes se repetem, né? E eu vejo que para eu conseguir aprofundar um pouco mais nos temas que de vez em quando aparecem, eu precisaria de elaborar mais, eu precisaria de mais tempo, né? E eu acho que esse tema especificamente do fim do marketing digital, ele ganhou muita força, né? Recentemente eu falei, quer saber? E mais que isso, muita gente me perguntando recorrentemente, né? E toda vez que alguém começa a me perguntar recorrentemente sobre algum tema, eu trato de criar algum conteúdo mais elaborado e fixar ele em algum lugar, né? Então, por exemplo, esse aqui de 16 conselhos solicitados, né? Cara, eu coloquei esse post aqui porque eu estava recebendo muitas perguntas de jovens meio perdidos no início da sua vida adulta, né? Então eu fiz aqui um post de 16 conselhos. E eu acho que é a mesma coisa que me levou
a querer responder sobre esse tema do fim do marketing digital de uma maneira mais profunda e mais elaborada, e eu acho que o melhor jeito de fazer isso é aqui no YouTube, né? Então decidi que era um bom momento para começar meu canal pessoal. Eu não falo somente de empreendedorismo, né? Eu aqui mesmo no Instagram, vocês podem ver que eu tenho um bloquinho aqui de família, que é um tema que é muito caro para mim, né? Então eu já respondi milhares também de perguntas sobre família, algumas eu fixei aqui, né? Aqui inclusive tem a minha filhinha. Então eu acho que eu vou usar esse canal aqui para falar um pouco de tudo. Um outro tema que eu também tenho aqui de um projeto que é um grande hobby meu, uma grande paixão minha, que é escrever. Eu escrevo fantasia, um pouco incomum, mas acho que a própria história da Hotmart é um pouco incomum. E recentemente eu publiquei o meu livro de fantasia épica, bem clássica, de forma independente. Então se você gosta de fantasia épica também, dá uma olhada aqui no meu perfil. Mas, enfim, esse é um perfil que vai ser de cunho pessoal, né? Temos o perfil institucional da Hotmart, que vai seguir padrões institucionais, né, querendo ou não, vão fazer conteúdo muito legal lá, muito divertido, com a cara da nossa marca, mas ainda assim é um perfil institucional, e aqui vai ser um perfil pessoal. Então eu posso falar dos temas que me interessem mais, sem ficar quebrando a linha editorial do perfil institucional. Beleza? Eu espero que vocês gostem desse canal, eu acho que eu vou gostar de responder, interagir com vocês por aqui também. E dito isso, eu quero explicar um pouco do que nós vamos conversar aqui hoje, beleza? Vamos dar uma olhada nos principais tópicos que eu quero abordar aqui. Essa vai ser uma aula longa, já adianto, tá? Eu não estou com pressa, estou aqui com a minha água e tá bem cheia ainda. Eu estou aqui para tentar transmitir as minhas ideias, as mensagens principais que eu quero trazer para esse canal da maneira mais elaborada, mais aprofundada possível e que for pertinente, né, para o assunto. Eu trouxe aqui uma lista de tópicos que a gente vai cobrir hoje, tá? Mas o que eu acho interessante a gente relembrar? E o que gerou toda essa discussão, esse ruído, esse hype, essa narrativa do fim do marketing digital, né? A gente está saindo agora do mês de novembro, estou gravando esse vídeo aqui na primeira semana de dezembro. A gente está saindo agora do mês de novembro, onde houve muitas Black Fridays, né? Vocês devem se lembrar disso aí, vocês que participam ou acompanham o mercado, que é chamado de marketing digital, e eu já quero falar um pouco sobre isso aqui. Vocês devem ter visto que muita gente fez Black Friday, mas teve alguns grupos que conseguiram furar a bolha, né, com as suas campanhas. Foram campanhas muito grandes, né, que envolveu os grupos se juntarem ali de certa forma, né, fazendo 3, 4, 10 pessoas. Isso tudo, essas campanhas, elas repercutiram demais, né? Repercutiram de forma diferente, repercutiram de forma positiva em alguma bolha, de negativo em outra bolha. Mas o fato é que estourou a bolha e foi parar na boca de um monte de gente. E aí, meu amigo, cada um foi dar sua opinião, né? É como é típico aqui da internet. Muita opinião e pouco dado, é verdade. Então tem que tomar cuidado com essa galera que tem muita opinião e tem pouco dado e pouca evidência das coisas, tá? E olha que tem bastante na internet. Mas, de fato, explodiu. Foram campanhas que muitas vezes puxaram para um lado mais polêmico e tudo mais. E, cara, o negócio foi para todo lado, né? E começou essa narrativa, esse ruído todo do fim do marketing digital. E eu acho que aí cabe aqui esse vídeo, né? Será que chegamos finalmente ao fim do marketing digital? Pode ser. Eu te digo que esse mercado já teve vários fins, tá? Eu acho que ao longo dos anos ele teve vários fins e vários reinícios, tá? De diferentes formas. A gente vai passar um pouco todas as transformações aqui, que é o item 1 aí, é uma timeline de tudo que já se passou nesse mercado. O fato é que se tem um fim que eu gostaria de decretar aqui, é o fim dessa terminologia que cria uma equivalência entre marketing digital e infoprodutos, né? Ao longo dos anos, essa foi até uma batalha que eu perdi, né? Vamos dizer assim. Deixa eu tirar isso aqui para falar disso. Cara, marketing digital não é a mesma coisa que infoprodutos. E por algum motivo esse termo foi pegando mais em algumas bolhas do que outras, e criou-se uma falsa equivalência disso, né? E eu acho que é super importante a gente dar o nome correto para as coisas. Eu sou uma pessoa que valoriza bastante os nomes, eu acho que os nomes têm um significado muito forte e que ajudam a gente a entender a essência das coisas. Então eu acho que é importante dar o nome certo para cada coisa, né? E marketing digital não é sinônimo de infoprodutos. Marketing digital é sinônimo
de um conjunto de estratégias, né, que você aplica na internet ou num ambiente digital para poder levar alguma mensagem, alguma oferta, né? De fato, fazer o marketing de alguma coisa, seja uma ideia, seja um produto, enfim, seja uma campanha. E isso é marketing digital. Marketing de infoprodutos definitivamente está dentro desse guarda-chuva enorme que se chama marketing digital, mas não é a mesma coisa. Então vamos separar isso aí, e quem puder me ajudar a dar o nome certo para as coisas e reforçar isso, eu agradeço, tá? Muitas vezes a gente vai acabar citando dessa mesma forma, porque tem um vício de linguagem disso mesmo, que foi construído no mercado, mas não é a mesma coisa, e eu acho importante que a gente deixe bem claro que são coisas bem distintas aqui. Então vamos voltar aqui para os tópicos de hoje, né? Então a nossa agenda, né? Primeiro a gente vai falar de uma timeline, né, de todas as transformações, algumas das transformações, todas não, que seria muita coisa, mas algumas das transformações importantes que esse mercado sofreu. Depois a gente vai falar alguns dados macro do mercado, aí é bem macro mesmo, é um zoom out muito grande aqui. Depois eu vou falar o que aconteceu de fato em 2025, né? O que ficou mais fácil nos últimos 5 anos, o que ficou mais difícil nos últimos 5 anos, quais nichos cresceram ou decresceram nos últimos anos, né, aqui. Como estão as margens do negócio, né, porque não basta só ter faturamento, você tem que ter margem também para o negócio fazer sentido. E o que você pode fazer de 2026 em diante, né, agora que tem tantas transformações, tantas mudanças acontecendo. Então, esses são os tópicos de hoje. Se você tiver interesse nisso, fica comigo até o final, que eu acho que você vai aproveitar bastante. Eu tenho muita coisa para passar para vocês aqui hoje, e como eu falei, eu não estou com pressa. Então vamos lá? Então deixa eu abrir aqui uma apresentação que vai nos ajudar aqui hoje, tá? Pessoal, começando lá de trás, 2011, né, 2012. 2011 foi quando a Hotmart foi fundada, né? Então só para vocês terem uma ideia aqui, o que tinha no mercado era a venda de e-books. Em termos de tráfego, a gente tinha blogs, basicamente SEO, né? Tudo que tinha de tráfego era tráfego orgânico do Google, praticamente. E a Hotmart foi lançada com modelo de afiliados, né? Então você conseguia ainda melhorar o seu tráfego para anunciar um produto, né? No caso, a maior parte e-books. Tinha alguns templates aqui também, tinha algumas coisas relacionadas a blog, tinha um pouquinho de planilha de Excel, mas a maior parte aqui eram de fato e-books, né? Então, e a gente já tinha essa funcionalidade de afiliação, né? Então você conseguia ali, como um produtor naquela época, ter algumas pessoas te ajudando a promover o seu produto em troca de alguma comissão. E alguns blogs nessa época aqui tinham listas de e-mail, né? Eram os famosos autoresponders, né? Nem chamava ferramenta de e-mail marketing, não chamava CRM, não chamava nada disso. Chamava autoresponder, né? E aqui, pessoal, só para vocês terem uma ideia, nem existia esse conceito de lançamento ainda, né? Mas aqui, vamos dizer que um lançamento, o maior que teve aqui no ano, foi de 30 mil reais. Então pensa bem, essa nostalgia que as pessoas têm do passado, eu até entendo de onde vem, mas do ponto de vista de mercado, do ponto de vista de viabilidade de construir uma empresa, cara, o maior lançamento desse início desse mercado aqui tinha sido 30 mil reais. E foi super celebrado na época, foi uma coisa que espantou muita gente. A gente fazia post no blog, contando essas coisas. Então, assim, era um universo, cara, muito, muito diferente aqui. E aqui, a gente não tinha grana para, de fato, fazer a Hotmart parar de pé, né? Então, era uma startup muito pequenininha, era eu e meu sócio, praticamente. Então, a gente teve que entrar numa competição de startups para tentar conseguir algum dinheiro para ficar vivo. Bom, graças a Deus, a gente venceu a competição, né? Foram 800 startups competindo. Quem estava rodando a competição era o Buscapé. Nós vencemos a competição, recebemos um cheque, vou pedir para o editor colocar uma foto aí da gente segurando o cheque para vocês verem. Vencemos a competição e o Buscapé se tornou nosso investidor anjo. Então foi por isso que a gente conseguiu sobreviver em 2011 e 2012, tá? Foi por causa dessa competição e desse investimento anjo do Buscapé. Curiosamente, em 2012, foi a primeira vez que eu ouvi alguém dizer para mim que esse mercado estava saturado, que a gente tinha chegado no topo, no limite do mercado. E nessa época que eu ouvi isso de um investidor, que é um grande amigo, tá, gente? A gente faz brincadeira disso até hoje. Mas foi de um investidor nosso que eu ouvi isso pela primeira vez. Eu liguei para ele em 2012, para o Buscapé, querendo uma segunda rodada de investimento, né? Queria acelerar a empresa, o crescimento e tudo mais, achava que estava indo bem. Claro, era muito pequeno, mas estava indo bem, estava crescendo, né? E ele me falou, cara, eu acho que esse mercado está saturado, eu acho que esse mercado chegou no topo dele, 300 mil reais em um mês, tá? A empresa inteira fazia 300 mil reais de volume de vendas no mês. A nossa comissão, ela bota 10% aí,
faturava 30 mil, né, a Hotmart. E ele falou que estava saturado. E se você quer saber a verdade, ele estava certo. Não havia mais mercado do que aqueles 300 mil naquela época, em 2012. Então ele não estava errado em relação a isso. Mas ele estava errado na forma como ele enxergava a própria Hotmart, né? Eu considero que existem dois tipos de empresa principal quando você está falando desses estágios de início de mercado e desenvolvimento de mercado. Você tem empresas que são market makers e empresas que são market takers. Tá? Eu vou até passar aqui para o iPad para a gente falar disso. Os market makers são empresas que criam mercado à medida que elas se desenvolvem. Elas fazem o mercado aumentar. Certo? Os market takers são empresas mais oportunistas, vamos dizer assim, não que haja alguma coisa nativamente errado nisso, tá? Mas elas tomam o mercado. Elas não criam, elas chegam no mercado que já está pronto e tomam parte, ou tentam tomar parte daquele mercado para elas, né? E fazer disso um negócio. Se você tem um mercado que está no topo, né, nos 300 mil reais lá, por exemplo, e chega um market taker, cara, fica muito difícil, porque o cara que está criando o mercado não tem fôlego para criar e tudo mais, e o market taker não tem muito de onde tomar, então fica uma coisa muito ruim. E se você tem um mercado pequeno, onde não existe uma empresa que consegue ter essa natureza de market maker, de criar o mercado também não sai do lugar e acaba ficando ali daquele jeito para sempre, né? Então fica um mercado ruim de trabalhar. Acontece que a Hotmart tem uma natureza de market maker, né? Quando a gente cria uma plataforma no mercado que não existe e que quebra todas as barreiras tecnológicas para alguém começar a vender algo digital online, você habilita um monte de gente a fazer isso. Claro, a Hotmart focou muito na parte tecnológica da coisa, né? Então uma coisa é a tecnologia para quebrar barreiras e permitir que mais gente venha para o mercado e faça esse mercado, portanto, crescer, né? E a outra coisa é a técnica. Você precisa de tecnologia, mas você precisa também de técnica. As pessoas precisam saber operar aquela tecnologia, precisam saber atuar naquele mercado. E aqui, em 2011, 2012, a Hotmart tinha surgido, né? E a gente tinha trazido aqui essa tecnologia para as pessoas. E, de novo, a gente estava crescendo, né? Estava ali 300 mil, depois foi 400, 500, estava crescendo. 2012 continuamos crescendo, né? Mas ainda não tinha uma técnica estabelecida, né? Cada um fazia um pouco ali do seu jeito e a coisa ia, mas ia num ritmo X, né? Só que aí aconteceu uma coisa, que eu acho que vocês já sabem o que é. Aconteceu que em 2013 surgiu aqui no Brasil a fórmula de lançamento. O Érico Rocha importou essa fórmula, né? Ele estudou com o Jeff Walker, criou um relacionamento com o Jeff Walker e licenciou a fórmula de lançamento, que foi inventada pelo Jeff Walker nos Estados Unidos. Ele licenciou a fórmula de lançamento e trouxe para o Brasil. Tropicalizou, fez as suas adaptações, colocou um pouco da personalidade dele ali, né? E adaptou muito bem, foi um baita de um trabalho que deu muito certo, né? Então, finalmente, a gente tinha um ambiente agora onde você tinha uma tecnologia pronta para as pessoas usarem e trabalhar nesse mercado, e tinha alguém ensinando um método que funcionava para esse mercado. Funciona até hoje, mas naquela época ainda não tinha algo que funcionava tão bem. Hoje tem várias estratégias que funcionam bem também. Mas a forma de lançamento, quando ela chegou aqui em 2013, foi uma grande mudança no mercado. E acho que duas coisas mudaram. Uma, agora tinha um método comprovado que funcionava, né, para as pessoas utilizarem. E duas, era um método que funcionava tão bem no sentido de conseguir explicar o valor do seu produto, né, para a audiência, que permitia finalmente você conseguir vender produtos de preço maior nesse mercado. Vale lembrar que aqui 2012, 2011, até 2013, quando a fórmula chegou, as pessoas ainda eram muito reticentes, né, em comprar online, entregar o cartão num site. Todo mundo tinha medo de ser
roubado, não existia um hábito de compra tão comum assim online, muito menos de comprar conteúdo, né? Então as pessoas foram se habituando a comprar conteúdo online ao longo dos anos, porque foram chegando outros tipos de oferta de conteúdo também, que não só infoprodutos, né? Por exemplo, Netflix é um tipo de compra de conteúdo que você compra online, consome online, e tudo isso que foi chegando depois foi acostumando as pessoas cada vez mais com essa ideia de comprar conteúdo, de pagar por conteúdo. Uma das objeções que eu ouvi aqui no início era, mas quem vai pagar por um conteúdo quando se tem tudo de graça na internet, né? Eu acreditava que sim, tinha conteúdo que ia ter tanto valor que as pessoas iriam sim pagar por ele. Essa era uma das teses que eu tinha aqui no início da empresa. E eu ouvi muito de investidores que deixaram de investir na Hotmart por causa disso também. Mas o fato é que em 2013, com a forma de lançamento, o mercado ganhou um método que funcionava e um método que permitia, inclusive, você ter produtos de preço maior, o que ajudava você a construir um negócio, né? Não só uma renda extra. Você conseguia construir um negócio. Faturava ali, em 2013, você tinha poucos negócios que faturavam R$1 milhão, R$2 milhões, mas já começava a aparecer alguns, né? E muito isso devido a essa combinação de tecnologia com técnica que agora estava disponível. Ainda aqui, o que a gente tinha além de e-books eram cursos em texto, começava a aparecer as primeiras áreas de membro ali, né? Só que não eram vídeos ainda, era mais texto, até porque a banda larga ainda não estava amplamente distribuída pelo Brasil. E começou aqui a aparecer, de fato, Facebook Ads e outras formas de aquisição de tráfego. E tudo isso combinado começou a fazer o mercado a decolar. E aí, a gente vai para esse período de 2014, 2019, né? Aqui, pessoal, a gente tem a forma como o mercado se moldou por mais tempo, né? Foi aqui onde os cursos online, de fato, em vídeo, começaram a chegar, se tornaram o carro-chefe. Foi aqui onde começaram a surgir outras formas de você poder combinar com os lançamentos, né, que se tornaram extremamente populares. Então você tinha perpétuos aqui, começaram a aparecer alguns outros tipos de modelo que funcionavam mais também, em conjunto com lançamentos, né? Facebook Ads, que continuava super em alta, começou também a dividir espaço nessa parte de anúncio e até publicação de conteúdo, né, com o Instagram. O Instagram foi um grande divisor de águas aqui nesse momento, né, especialmente os stories. Trouxeram muita gente, facilitaram a vida de muita gente para se comunicar com a audiência e conseguir formar uma base de seguidores, né? E outra coisa que começou a surgir aqui mais para o final desse período de 2014 a 2019 foi o WhatsApp, né? Foi o uso de WhatsApp para fazer essa nutrição de leads, esse relacionamento com os leads. E aqui o mercado já estava ganhando uma forma, já tinham empresas multimilionárias surgindo, as plaquinhas que a gente distribuía estavam indo a todo vapor. E, cara, o mercado estava subindo muito aqui. Muita gente começou nesse período e estava posicionado exatamente no lugar certo, na hora certa, quando houve algo que mudou tudo no mercado. Chegamos em 2020, 2021. Uma pandemia se instala no mundo, todo mundo é colocado dentro de casa, o watch time das pessoas vai lá em cima, né? O tempo que as pessoas passam em telas vai lá em cima, e com isso você tem uma disponibilidade de atenção nas redes sociais que nunca houve antes. Junto com isso, você tem duas coisas importantes. Poucos anunciantes grandes, né? As empresas tradicionais ainda não estavam aqui a todo vapor anunciando, elas estavam mais preocupadas com o seu jeito normal de fazer anúncios, né? Ninguém esperava que o mundo offline ia ficar em modo espera durante um tempo. Então você tinha poucos anunciantes comparados a hoje, ou seja, o preço do tráfego estava tranquilo, e a oferta, a disponibilidade de atenção estava muito alta. E ainda um terceiro fator que tínhamos tecnologia excelente para vender produtos digitais, tínhamos uma técnica muito eficaz, né, que era a forma de lançamento, já provada nos últimos anos, que estava amplamente difundida, e tínhamos inclusive outras formas de vender produtos digitais que eram muito boas de combinar com os lançamentos, né? Então quando você chega aqui, você tem uma combinação perfeita para um boom acontecer, né? E ele de fato aconteceu. E não aconteceu só no mercado de infoprodutos, não. Ele aconteceu com todas as startups, negócios digitais, de modo geral, no mundo inteiro. De novo, o aumento de tempo de tela, de watch time, de gente conectada,
ele favorece qualquer tipo de negócio de tecnologia. E todo mundo que estava posicionado em tecnologia, em infoprodutos, em qualquer atividade online, criação de conteúdo, influenciadores, etc., surfou essa onda. Você podia ver aqui lives o tempo todo, quando você entrava, né, as pessoas ficavam assistindo live, porque realmente estava todo mundo dentro de casa, né, sem poder fazer muita coisa, seja para lazer e para muitos, inclusive, sem poder trabalhar também. Aqui começaram a surgir outros tipos de produto, né, como por exemplo comunidades, e aqui foi onde surgiu muitas empresas novas faturando acima de R$1 milhão, né. Muita gente começou aqui. Era muito fácil você começar aqui. De novo, a demanda existia em larga escala, tinha muita atenção disponível e pouca gente anunciando. E todas as peças estavam lá, tanto a tecnologia quanto a técnica, né? Então aqui é o período onde muita gente chama de o auge do mercado digital. Aqui, as pessoas acreditam que foi onde teve mais gente ganhando dinheiro, mais gente construindo empresas milionárias aqui no mercado digital, né? Então é dito como sendo o auge, né? E foi um período, de fato, onde muita gente começou, deu certo e cresceu. E aí a gente passa para 2022, 2023, onde a gente tem uma ressaca dessa pandemia, né? A disponibilidade de atenção nas mídias sociais recua, né? E muitas empresas sentem isso. Até porque muitas dessas empresas tinham aumentado o seu quadro, tinham aumentado suas equipes, né? E estavam esperando aquela demanda continuar. E várias empresas de tecnologia, você viu muitos layoffs aqui nessa época, e de fato, aqui as coisas mudaram bastante, né? Sobraram as empresas que tinham conseguido se fortalecer melhor e crescer melhor naquele período e se ajustar, né? Claro, a maioria das empresas não sumiu aqui, mas diminuíram ali de tamanho, ou diminuíram seu ritmo de crescimento, outras se ajustaram e continuaram crescendo, mas teve uma mudança importante aqui em 2022 a 2023. O nosso mercado recuou, ele diminuiu de tamanho, igual muitos mercados e muitas empresas de tecnologia nessa época diminuíram de tamanho, elas tiveram um crescimento negativo. Não. Nosso mercado não diminuiu de tamanho. Ele continuou crescendo, a Hotmart continuou crescendo também, e muita gente continuou crescendo mesmo depois, mesmo durante essa ressaca da pandemia, né? Aqui, o que começou a acontecer e ficou mais comum? Como a disponibilidade de atenção caiu e tinha mais gente anunciando, porque as pessoas tiveram que aprender a anunciar naquele período onde estava todo mundo online, o preço do tráfego começou a subir. A gente vai falar disso aqui hoje ainda. E com isso, a margem das pessoas começou a cair. Então as pessoas começaram a sofisticar os negócios, começaram a criar esteiras de produto, né? Que é basicamente aquela escadinha que você vai fazendo. Você tem aqui um produto de 97, que depois você tem um upsell de 297, e depois de um tempo você vende um produto de lançamento de R$2.000, R$3.000, até que você vai lá para o produto de back-end, que vai custar R$10.000, R$20.000, ou seja, é uma trilha, né, que o cliente vai evoluindo nela, uma trilha linear de crescimento de ticket ali. Isso é uma esteira de produtos, né? Então aqui você começou a ver mentorias high ticket, né, os produtos de ticket maior, uma dominância do Instagram que começou a ceder mais para o YouTube, né, mas óbvio que o YouTube já era gigantesco aqui, mas quem trabalhava no YouTube eram youtubers, né? Aqui, os infoprodutores, eles não estavam tão focados ainda no YouTube, eles estavam muito no Instagram, e foi em 22, 23 que eles começaram a olhar mais para o YouTube. Por quê? O próprio aumento do preço do tráfego exigiu que começasse a se equilibrar esse custo de aquisição de cliente com tráfego orgânico. YouTube é um ótimo lugar para se construir essa audiência e esse potencial de tráfego orgânico, né? E aqui, junto com os produtos high ticket que começaram a se tornar mais populares, entrou em jogo também os times de vendas, porque para você vender algo que é high ticket, R$10.000, R$15.000, R$20.000, R$40.000, só ali com vídeo de vendas é muito difícil, né? A pessoa quer ter um contato humano, alguém que possa tirar dúvidas, alguém que possa passar credibilidade e confiança para ela fazer um investimento tão alto. Então, os times de venda começaram a surgir aqui. Então, a gente chega aqui em 2024, 2025, período atual, onde você começa a ter ecossistemas de produtos, né? Então, os produtos que sim conversam entre si, mas não necessariamente ele tem aquela ordem lógica, né? Aquela que vai aumentando o ticket médio.
Você pode ter uma coleção de produtos muito mais distribuída. E isso se torna muito popular com a chegada dos lançamentos pagos, né? Eles basicamente são uma inovação em cima da estratégia de lançamento, onde para participar do lançamento, você cobra um ticket antes para aquele evento online que você faz, ou até presencial. Vai cobrar um ticket barato ali, R$ 97, R$ 297. A pessoa vai para um evento presencial ou online, recebe algumas aulas ali, e aí sim você faz o lançamento, né? Então isso começa a acontecer. Junto com isso, o Reels do Instagram se torna a forma de se comunicar por conteúdo e crescer a audiência no Instagram, né? Enquanto os stories ficam uma coisa mais para conversão e para relacionamento, o Reels se torna a forma de crescer no Instagram e muita gente começa a fazer YouTube também. Aqui começa o grande boom da inteligência artificial, que chega com um grande impacto. Nós vamos falar um pouco disso aqui também hoje, nos nossos negócios, né? A Hotmart libera para você construir e treinar e vender agentes de IA dentro da própria Hotmart. Você faz todo esse processo lá e vende no mundo inteiro. Muita gente já começa a fazer isso agora. Libera também produtos físicos que começam a crescer bastante dentro da Hotmart, a começar pela categoria de livros, né? Então você tem aqui 2025 um ano de uma retomada de produtos low ticket também, né? Que combinam bem ali nesse conjunto, nessa ideia de ecossistema de produtos, né? E vamos lembrar que esse mercado veio evoluindo de e-book para curso online, que já são tickets bem maiores, para high ticket, para low ticket. Então, olha quantas transformações esse mercado passou nos últimos 14 anos, né? Os blogs morreram, os cursos em texto morreram, os e-books não morreram, mas cederam lugar para cursos online em vídeo. Então, se você não estava adaptado para produzir conteúdo em vídeo, você já ficou para trás. O Facebook Ads cresceu, depois o pessoal saiu do Facebook, foi para o Instagram, teve que construir um Instagram. Aí o que bombava eram os anúncios direto no Instagram. Aí agora o Instagram diminui o seu alcance orgânico, passa para o Reels, você tem que alterar de novo. Surgem comunidades, surge o WhatsApp, começa a se vender high ticket, começa a voltar para o low ticket, existem lançamentos pagos, agências de IA. É um mercado, eu sempre falo, tem duas coisas que sempre serão verdade nesse mercado. Uma, ele vai continuar crescendo, e duas, ele vai continuar mudando. Se você quer trabalhar no mercado digital, saiba que você está no mercado que vai continuar crescendo, mas principalmente você está no mercado que ele vai continuar mudando. Você pode dizer que a cada período desse esse mercado morreu de um jeito e nasceu de outro. Seria verdade. E eu acredito que isso vai continuar acontecendo. E agora com o IA, a gente está no meio de uma nova grande transformação que muitos vão dizer que é a morte e outros vão dizer que é um renascimento de um outro jeito, né? Esse é o histórico do que aconteceu e que nos trouxe até aqui. Agora que a gente viu um pouco do histórico do que houve até aqui, vamos dar uma olhada de como a gente está enxergando o mercado como um todo hoje, num nível mais zoom out possível. Isso aqui, eu fiz uma pesquisa com inteligência artificial, cruzando alguns dados que os bancos de investimento trazem para nós, né? E pedi para gerar esse infográfico aí. Então olha só que coisas interessantes aqui, porque o nosso mercado, o mercado de infoprodutos, ele é uma combinação de dois grandes mercados, ou um overlap de dois grandes mercados, que é o mercado de Creator Economy, economia dos criadores, criação de conteúdo, etc., e o mercado de educação online. O mercado de Creator Economy está projetado aí para 480 bilhões de dólares até 2027, e a gente está partindo de 250 bilhões de dólares. É claro que isso aqui não é infoproduto só, né, gente? Assim, infoproduto é uma parte disso aqui, mas aqui tem publi, que é inclusive a maior parte do que movimenta o Creator Economy é publi até hoje, né? A maioria dos creators não tem um produto próprio para vender, o que é uma baita de uma oportunidade, né? E educação online é um mercado de 800 bilhões de dólares, né, até 2030, aí, saindo de 404 bilhões de dólares em 2025. Aí olha que dado interessante. Vou tentar circular ele aqui. Então, você tem aqui a classe média dos criadores, e olha o que ele diz. Nos Estados Unidos, essa classe média dos criadores de conteúdo tem um faturamento entre 50 mil dólares por ano e 100 mil dólares por ano. Aqui no Brasil, a Fundação Getúlio Vargas fez uma pesquisa no ecossistema da Hotmart e descobriu que, em média, os produtores faturam, né, essa classe média aqui, seria de 11 mil reais por mês, né? Que já é um tipo de remuneração muito acima do que a média
do Brasil, né? Então, assim, tornar-se um criador de conteúdo, de fato, é um bom negócio no Brasil, né? Nos Estados Unidos também, né, pessoal? Claro que isso aqui é uma média, né? Então, você vai ter gente ganhando muito menos, gente ganhando nada, né? Inclusive, gente ganhando muito mais também. Mas é interessante esse dado, e no Brasil, a comparação que a gente consegue fazer é esta aqui. Quando você olha mais dados aqui, este aqui é um dado muito interessante, que mercado local de cursos livres cresce acima de 20% ao ano, que é uma baita oportunidade para todo mundo, gera um incômodo danado nos incumbentes, que são essas redes de educação tradicionais, né? Educação formal, ficam muito enciumados, estão em Brasília o tempo inteiro fazendo lobby para interferir nisso aqui, mas sim, é um mercado que cresce bastante ainda aqui no Brasil. Vamos lá, o que mais que temos aqui de interessante? Aqui ele diz que o motor de crescimento da Creator Economy são produtos próprios, né? Então existe uma migração da monetização de publicidade para vendas diretas, né, do público. Do outro lado, né, em educação online, você tem aqui o impulso pela recolocação profissional, né? Num tempo de muitas mudanças, né, acontecendo cada vez mais rápido, as pessoas precisam se retreinar, e isso, obviamente, impulsiona a educação online também. Então, temos aí, estamos na interseção, né? O mercado de infoprodutos está na interseção entre dois mercados que crescem e que são muito grandes, né? Você tem um aqui que tem um CAGR, um crescimento composto anual, que é a Creator Economy, entre 10% e 20%, e a educação online entre 13% e 16%. São dois mercados em expansão, o que é muito bom para a gente que atua nesse setor. Dito isso, pessoal, vamos tentar entender o que de fato está acontecendo em 2025. A começar por esse slide aqui. A primeira informação que eu queria trazer para vocês aqui é essa. 40% mais pessoas fazendo a primeira venda na plataforma. Isso aqui são várias pessoas que estão começando agora no mercado, estão acreditando agora no mercado, criaram seus produtos e fizeram a primeira venda em 2025. 40% mais pessoas fizeram isso em 2025 do que em 2024. É um baita número, né? É um mercado que tem muito interesse, tem cada vez mais gente querendo criar produtos próprios para vender, e é o reflexo desse número aqui. Então a gente tem aí uma boa geração de novos criadores de conteúdo, criando seus produtos, monetizando dessa forma, que não estão só dependendo de publicidade, né? Ou de cliques ali no AdSense do Google e tudo mais. Um outro dado é que em 2025 está sendo feito 30% mais compras do que em 2024. Compras, tá, pessoal? Estou falando de demanda, não estou falando de novas pessoas criando produtos para vender. Estou falando de compradores. A gente está fazendo 30% mais compras esse ano. Então muita gente, eu ouvi nesse período todo, né, pós as Black Fridays, né, o pessoal falando, ninguém quer curso online mais, ninguém tem tempo mais de assistir curso online, esse mercado acabou, as pessoas não têm interesse nisso mais, elas querem outras coisas, a IA acabou com isso aí, as pessoas agora só aprendem através da IA. Bom, não é o que aconteceu esse ano, tá? De fato, a quantidade de compras aumentou 30%, né? E eu acredito que vai continuar aumentando, especialmente por causa de IA, e a gente vai falar mais disso daqui a pouco. Olha outro aqui. E antes, deixa eu dar um contexto. A Hotmart é a maior plataforma do mundo na categoria dela, né? Então a gente tem milhões de compradores. No Brasil, mais de 1/4 da população economicamente ativa já comprou alguma coisa através da Hotmart. Então 25%, mais de 25% de quem poderia comprar já comprou e compra múltiplas coisas através da Hotmart. Ainda assim, esse ano a gente teve um aumento de mais 13% no número de novos compradores, né, que nunca tinham comprado antes, né? Então todo ano novos compradores chegam, esse ano esse número aumentou 13% mais. Então isso aqui é só Brasil, tá? Então para um mercado onde ninguém quer comprar mais, que já saturou, que não sei o que, essa história toda, considerando que você já tem 1/4 da população que já comprou, e esse ano ainda chegaram, entre esses novos compradores, 13% a mais que o ano passado, cara, é um mercado que continua não só tendo mais compras, mas também mais gente se interessando em comprar esse tipo de produto. Então é um mercado que, para quem diz que acabou, que está no final, que saturou, é um mercado que não, que tem atraído cada vez mais
compradores aí, inclusive gente que nunca comprou antes algum produto digital, está comprando agora em 2025 e muita gente nova chegando. E por último, vamos voltar, né? Primeiro a gente falou daquele número de 40% a mais de pessoas fazendo a primeira venda, né? Do que o ano passado. E aqui, vamos para o outro lado do espectro, vamos sair dos iniciantes para os avançados, né? A gente teve um crescimento de 20% no número de produtores que faturam mais de 10 milhões por ano. Então os negócios que já estão mais maduros, né? Faturando aqui na casa de dezenas de milhões, né? Ou mais, mais que 10 milhões por ano, cresceram 20% em 2025, né? Então, pessoal, eu realmente acho que a gente está bem distante do fim do mercado, do fim do marketing digital, vou colocar entre aspas, né? Em 2025, pelo contrário, o mercado está crescendo, tem muita gente nova chegando, tanto para criar conteúdo, criar seus produtos para venderem, quanto para comprar. Esse é o resumo, né, dos quatro informações que eu quis trazer sobre o ano de 2025 aqui. 40% mais pessoas fazendo a primeira venda, 30% mais compras sendo realizadas, 13% de aumento nos compradores novos e 20% de crescimento no número de produtores que faturam mais de 10 milhões por ano. Então, pessoal, cuidado com quem tem muita opinião, mas tem pouco dado, né? Pouca evidência e também pouco compromisso, né, com a informação, que é só falar pelo clique, né? Cuidado! Às vezes você pode estar perdendo uma oportunidade, deixando de fazer algo que você estava muito afim de fazer, porque foi ouvir quem só tem opinião para dar, né? Mas vamos lá. Vamos seguir que tem muito mais coisa para passar aqui hoje. E ao longo dos últimos 5 anos, muita coisa evoluiu para tornar a vida de quem está no mercado, né, vendendo produtos digitais, cada vez mais fácil. Algumas coisas ficaram mais difíceis também, né? A gente vai falar delas daqui a pouco. Mas muita coisa ficou mais fácil, essa que é a verdade. A tecnologia de conversão da Hotmart teve muitos saltos, muitas evoluções, muitas melhorias. Nosso checkout é o que tem a maior conversão, a gente roda centenas de testes ali por dia, e é muito rápido, né? Então quanto mais rápido, mais conversão você tem. O Fast Buy, que é uma funcionalidade que não adianta os concorrentes copiarem, porque só a gente tem a nossa base de compradores, que é a maior de todos, portanto, a gente consegue oferecer essa funcionalidade com um ganho que só existe na Hotmart. Basicamente, se alguém já comprou algum produto através da Hotmart, a gente consegue ajudar essa pessoa a preencher o checkout mais rápido, e isso tem dado ganhos de 7% de conversão a mais. Vendas internacionais, super comum encontrar produtores que vão fazer 8% de venda a mais vendendo, anunciando normalmente para o Brasil, tá? Só que tem brasileiros que moram em várias partes do mundo, compram produtos em português de outros lugares, e se você consegue processar esses pagamentos entre países, né, com alta conversão, você gera esse ganho para os produtores, para os nossos clientes, né? E a gente é super comum, mesmo alguém não fazendo campanhas fora, ter 8%, 6% de vendas internacionais. Em alguns casos a gente já viu 15%, 14%, sem estar atuando fora, só por causa dos nossos meios de pagamento internacionais com presença local nos principais países, né? O parcelado Hotmart, que permite a gente parcelar para você no Pix, no boleto, no cartão também, claro, e isso gera um aumento médio das vendas de 16%, né? Então, assim, eu trouxe 4 aqui. Quando você começa a empilhar esse tanto de coisa, esse tanto de aumento de conversão, a verdade é que você consegue aproveitar muito mais do mesmo tráfego, né? Então, por mais que o preço do tráfego aumentou, agora se aproveita-se mais do mesmo tráfego. Não à toa, hoje a gente tem muito mais negócios na casa de 10 milhões para cima do que na própria época da pandemia, né? Então tem muitas coisas que melhoraram e a tecnologia é uma delas. Aqui tem outros exemplos, né? A gente tem agora inteligência artificial para recuperar carrinhos abandonados, tem a funcionalidade de exit pop-up inteligente, ele percebe a hesitação do cliente e consegue oferecer um bônus ou um desconto para ele ali no momento, para aumentar a conversão. Tem o agente de vendas de IA, né, o Sales Agent, que conversa, tira objeções, ajuda a tirar dúvidas durante o processo de venda do produto. Tem agentes de cobrança que vão pegar pagamentos parcelados ou de assinatura que estão em atrasos e vão entrar em contato para chegar num acordo. A gente tem aqui 20% dessas conversas do agente de cobrança terminando em acordos, né? Temos as comunicações em app, né? Dentro do clube, a gente consegue enviar para o seu comprador se ele está atrasado com alguma coisa. 40% aqui das recuperações nossas vem disso aqui, então é importante você usar o clube também para ter esse benefício, né? Então tem muita coisa aqui que você vai empilhando
E hoje você consegue vender muito mais. Aqui tem mais alguns exemplos, um eu já citei, que é o de agente de cobrança, né? Mas olha só o agente de vendas de IA está fazendo, e ele é algo muito recente, né? Mas ele já está fazendo 7.200 conversas por dia, e essas conversas têm um aumento de conversão de 19%, né? Então, pessoal, quando você começa a empilhar isso aqui, se você usa Hotmart, hoje você está vendendo muito mais, né? Mesmo que naquela época de pandemia que você não tinha essas tecnologias. Você vendia mais naquela época, talvez pelo motivo de atenção disponível. Mas em termos de tecnologia, hoje, proporcionalmente, você tem muito mais recurso para fazer suas vendas e aproveitar melhor o seu tráfego, né? Olha essa informação aqui agora. Eu estou te falando que algumas coisas ficaram mais simples, mais fáceis, né? Outras ficaram mais rápidas, né? Olha só. O tempo médio de dias entre a criação da conta e a primeira venda caiu lá de 2015 de 53 dias para 33 dias em 2025. Então, de fato, ficou mais fácil. Não sei se dá para falar mais fácil, mas ficou mais rápido. Talvez esteja custando mais para você fazer isso aqui hoje, mas definitivamente ficou muito mais rápido, né? A mesma coisa para o tempo médio entre a primeira venda e o atingimento dos primeiros 100 mil reais de faturamento no seu negócio, no Brasil sempre, tá? Então, lá em 2015 levava-se 158 dias, em 2024, 108 dias. E olha esse último aqui. Tempo médio em dias entre a primeira venda e o atingimento de R$1 milhão de faturamento acumulado no Brasil. Lá em 2015 levava-se 434 dias e hoje 325 dias. Nunca foi tão rápido chegar, quem faz a primeira venda, né, chegar ali ao primeiro R$1 milhão. Quem chega ao primeiro R$1 milhão está levando isso aqui, né? Então, quando eu falo que muitas coisas ficaram mais fáceis, que a nossa tecnologia evoluiu muito, é nesse sentido. Tem muito mais coisa acontecendo para te ajudar a construir seu negócio e ajudar você a construir avenidas de crescimento e aproveitar melhor o seu tráfego. Mais gente sai de R$1 milhão de faturamento para R$10 milhões no mesmo ano. Então, o percentual de produtores que faturam acima de 1 milhão no ano e ultrapassam 10 milhões no mesmo ano nunca foi tão alto também. Estamos no all-time high. Hoje ele é 3 vezes maior do que em 2016, que foi quando os primeiros casos disso começaram a acontecer, ou seja, a pessoa começa o ano tendo faturado 1 milhão e no mesmo ano ultrapassa os 10 milhões, né? Então, isso era mais raro e hoje está 3 vezes maior no seu índice maior que a gente já teve até hoje. Mais um indício de que hoje, de novo, eu não sei se dá para falar que é mais fácil, mas é muito mais rápido construir grandes negócios no mercado digital. Isso se deve à tecnologia, tamanho do mercado que aumentou, as pessoas mais acostumadas a comprar produtos digitais e muito mais educação disponível sobre como fazer esse negócio dar certo. Alguns nichos de mercado cresceram mais que outros. Eu vou trazer aqui um agrupamento desses principais nichos. Vamos começar por educação e idiomas. Educação e idiomas cresceu 24%. Aqui não é necessariamente 2025, é um CAGR de 22 a 25, tá? Que é esse período onde o pessoal tem reclamado mais, né? O pós-pandemia, desde a ressaca até aqui. Então é um crescimento anual composto, um CAGR de 24%. Aqui o nicho de desenvolvimento pessoal cresceu, nesse mesmo período, 37%. É um baita de um crescimento, é impressionante o quanto as pessoas se interessam pelos temas de desenvolvimento pessoal. Tecnologia, IA e software, 30%. Também um baita de um crescimento. Eu até acredito que ano que vem isso aqui pode ser maior, por causa de todo o boom de IA, né, que a gente está vendo aí. Saúde, esportes e bem-estar, 14%. Um nicho que já era muito grande, é sempre um dos mais relevantes, também cresceu 14%. Mas nem todos os nichos cresceram. Olha os nichos que não cresceram. Teve marketing digital, que ficou andando meio de lado, né? Caiu 1% ali, para não falar que andou de lado. E aí, marketing digital aqui no sentido real de marketing digital, né? Todas as disciplinas que têm a ver com o marketing digital, não necessariamente venda de infoprodutos, mas também venda de infoprodutos. Então, a gente está falando aqui cursos de tráfego, cursos de social media, cursos de vender infoprodutos, cursos de copywriting, enfim, cursos de tudo relacionado a marketing digital. Essa categoria, ela andou de lado, né?
que significa isso? Significa que não tem gente crescendo aqui? Não, pelo contrário, tem muita gente crescendo aqui, algumas pessoas crescendo, inclusive, bastante. A diferença é que essas pessoas que estão crescendo aqui, elas estão destoando do mercado, então elas estão concentrando o mercado. O que significa isso? Esse mercado está caminhando para ter os seus líderes, né, as suas autoridades maiores de uma forma mais consolidada, né? Se você está começando agora e quer trabalhar vendendo produtos relacionados a marketing digital, você deveria ter um grande diferencial. Pode ser o seu track record, o seu histórico de resultados, pode ser uma audiência grande que você já tem, pode ser algum outro motivo que você tem autoridade, enfim, o seu produto pode ser um método super exclusivo que ninguém tem e você inventou. E se você entrar aqui só querendo participar dele, sem ter uma estratégia boa, um produto bom, um diferencial, provavelmente você vai cair nesse cenário de não crescer naturalmente, né? Porque quando o mercado está crescendo, ele meio que te arrasta também se você estiver fazendo o mínimo do bom jogo nele ali, né? Mas quando o mercado não está crescendo tanto assim, seu diferencial acaba tendo um peso muito maior. E a mesma coisa acontece para o mercado de finanças, né? Aí o mercado de finanças eu acho que sim, tem muita gente crescendo no mercado de finanças também. Sim, também acredito que tem players se consolidando como as grandes referências aqui. Sim, você quer começar em finanças, tem que ter um diferencial, mas aqui eu acredito que tem muito a ver também com um cenário mais macro. Aliás, de modo geral, isso afeta todos. Mas eu acho que o cenário mais macro do país mesmo, economicamente falando, tem um peso muito maior aqui no nicho de finanças, né? Então a gente vê aí que é um mercado que reduziu 10% aí no período, né? Então, de novo, se você quer trabalhar com finanças, não significa que você não deva, mas significa que você tem que ir com muito mais vantagem competitiva. Algum diferencial importante que você deveria trazer para a mesa aqui, se você quiser crescer nesse mercado. Então, o resumo ficou mais ou menos assim: 24% educação e idiomas, 37% desenvolvimento pessoal, 30% tecnologia, IA e software, 14% saúde, esportes e bem-estar, menos 1% marketing digital, né, andando de lado, e finanças menos 10%. Agora, vamos entender por uma ótica diferente o que aconteceu no mercado. Porque, de novo, todos esses anos a Hotmart cresceu, não teve nenhum ano que a Hotmart decresceu. E o mercado também, tá? Todos os anos o mercado cresceu como um todo. Você pega o Creator Economy, educação online, todos esses anos o mercado continuou crescendo. Mas os nichos podem variar. Ainda assim, mesmo assim, as pessoas, ou algumas pessoas, trouxeram essa narrativa, o auge do mercado era 2020, era na pandemia. Porque, de fato, muita gente conseguiu começar ali e começar bem. Mas será que o auge era lá? Será que hoje, depois de tudo que eu mostrei, dá pra gente concluir que o auge era aquele e não hoje? Será que o mercado hoje não é muito maior? Será que hoje não tem muito mais gente faturando, com empresas faturando milhões? Vamos ver esse slide aqui. O ano de 2020, onde era o auge do digital, foram entregues pela Hotmart 842 placas Black, né? O que é uma placa Black? Uma placa Black é uma placa de alguém que faturou, chegou ali um faturamento de 1 milhão de reais ou mais, né? Essa é a primeira placa Black que a gente tem. Então, no auge, 842 pessoas conseguiram chegar nesse marco. Pessoas não, negócios, né? 842 negócios conseguiram chegar nesse marco. E agora, em 2025, que estamos no fim do digital, fim do mercado digital, temos aí 1.722 placas Black sendo entregues, né? Mais que o dobro, né? Para algo que está sendo dito por algumas pessoas como fim, quando se compara com o auge, tem alguma coisa errada, né? Mas eu já mostrei para vocês tudo que está errado, todos os dados aqui. Então eu acho que tem percepções que as pessoas vão criando e vão se formando isso, e à medida que você vai colocando isso na internet e dá barulho, vai se reforçando esse negócio. A internet tem um pouco disso mesmo. Mas quando você olha os números, a gente está muito distante do fim do mercado digital. Pelo contrário, a gente está só no começo. É óbvio que, como a gente viu na timeline, de 2 em 2 anos muda tudo, mas são vários, dá para dizer que são vários fins e vários começos, se não quiser ficar muito feio para quem está falando que é o fim do digital, né? Mas, pessoal, tem muita coisa acontecendo e tem muita coisa para acontecer nos próximos anos ainda. Mas é claro que nem tudo se tornou mais fácil. Algumas coisas
se tornaram mais difíceis. O tráfego orgânico é uma delas, né? Não necessariamente o tráfego orgânico, mas o alcance orgânico, o percentual de distribuição orgânica que você tem, é uma das coisas que caiu muito. Isso, obviamente, coloca muita pressão no tráfego pago, né? Então, olha só, temos muito mais gente hoje, temos o recorde, se você reunir YouTube, Instagram, Facebook, todas as redes sociais, nunca teve tanta gente participando de redes sociais, nunca teve tanta gente ativa em redes sociais. Temos mais creators com 50 mil seguidores do que jamais tivemos. Só no Shorts, por exemplo, um dado que eu trouxe aqui que me impressionou muito, são 70 bilhões de visualizações diárias no Shorts. Então, se você tem um canal de YouTube, talvez seja legal você ter alguma coisa, alguma estratégia para Shorts também. Mas o percentual de distribuição orgânica veio caindo ao longo do tempo, especialmente no Instagram, né? E no Facebook. Olha o que aconteceu quando o Google colocou o Gemini na busca, né? Então, a introdução de AI nos resultados da busca fez o CTR da primeira posição orgânica cair 60%. Quando você busca no Google hoje, a primeira coisa que aparece embaixo é uma resposta em texto do Gemini, que é a IA do Google, né? Então antes vinha aquele conjunto de links, né, aquela lista de links, e se você era o primeiro ali, você tinha um caminhão de tráfego de graça para você. Agora, nem se você for o primeiro, você tem um caminhão de tráfego de graça, porque esse tráfego do primeiro link ali, essa quantidade de cliques no primeiro link caiu 60%, porque várias das buscas já são o que ele chama aqui de zero click. Ou seja, a pessoa não clica em nenhum link. Ela pesquisa ali, o Gemini dá uma resposta, ela fica satisfeita ou deixa para lá e vai embora. Imagina se você cria um negócio 100% dependente de tráfego orgânico do Google. Então, pessoal, aqui acho que vem uma lição, né, que eu acho que é interessante. É você não depender de uma fonte única de tráfego, ou não tiver muito concentrado, né, em uma fonte única de tráfego. Ou ainda, você ter alguma estratégia de ir desconcentrando da sua fonte maior de tráfego. É claro que, se você está começando agora, você vai pegar a frota baixa, você vai com o que é mais simples, às vezes você está começando sozinho, sem ajuda. Você vai fazer o tráfego pago, que é o mais rápido que você pode ter, né? Mas depois, à medida que você for escalando e for precisando de mais tráfego para o seu negócio crescer mais, você vai ter que diversificar. Não dá para você construir um grande negócio somente com uma fonte de tráfego. Então aqui você vai ter, sim, o tráfego pago, você vai ter o tráfego orgânico, e aí o tráfego orgânico pode vir de diferentes lugares, né? Pode vir do Rios, pode vir de SEO, pode vir das recomendações que a própria IA está gerando para você no GPT. Ah, mas de onde vem a recomendação de IA? Olha, ainda tem muita gente discutindo como que a IA chega e recomenda ali o seu site, o seu produto organicamente, né? Mas o que parece fazer sentido até agora é que ela se baseia muito em notícias de veículos que têm alta credibilidade, tá? Então, se você está bem citado em PR, né, vamos dizer assim, você tem maior chance de ser recomendado ali por uma IA. E a outra coisa que se diz muito também é que as IAs também se baseiam muito no próprio SEO aqui. Então, enfim, fica aí a especulação. De novo, tem muitos estudos, essa discussão vai para todo lado, ninguém crava isso ainda. A OpenAI não fala isso, a Anthropic não fala isso, o próprio Google não fala, mas o que parece é que tem muito a ver com PR e tem muito a ver com SEO, tá? Eu falei Reels ali, mas você tem o YouTube, né? Você tem o TikTok, enfim, você tem aí uma infinidade de possibilidades de fazer tráfego orgânico, inclusive blogs também, que acho que entra um pouco aqui no SEO. Mas o que mais que você tem aqui, além de pago e orgânico? Cara, você pode ter afiliados. Eu vou falar mais de afiliados daqui a pouco. Você pode ter parcerias, certo? Então, pensar como você pode diversificar as fontes de tráfego é uma coisa que vai dar longevidade para o seu negócio. E eu não acho que você tem que começar fazendo tudo. Normalmente, você vai começar aqui no pago, porque é o mais rápido e que vai permitir tracionar. E quando você começar a crescer, aí você vai ter capacidade, braço, para poder ir explorando outras fontes de tráfego. Mas você vai começar no pago, né? Mas diversificar ao longo do tempo é importante. Dito isso, eu queria trazer um conceito para vocês aqui, que muita gente deixa passar,
No meu entendimento, existem dois tipos de tráfego. Existe o tráfego pré-pago e existe o tráfego pós-pago. O que é o tráfego pré-pago? O tráfego pré-pago é basicamente anúncios, certo? Você paga para Meta, para, enfim, para o Google, etc. Né? Na maior parte das vezes, tem alguns planos de pagamento que pode variar um pouco, mas na maior parte das vezes você paga antes para a Meta e ela te gera uma quantidade de cliques e você torce para aqueles cliques converterem, né, e fazerem suas vendas e que a proporção de conversão daqueles cliques seja suficiente para você bancar seu tráfego e ainda sobrar ali 2, 3 vezes o que você investiu ou mais. Né? O que acontece com isso? Você tem um risco aqui. Isso aqui te gera um risco. O risco é você pagar os cliques, né? Você pagar os cliques ali para a Meta e esse negócio não converter na mesma proporção. Especialmente se você está fazendo um lançamento, você tem que gerar aquela quantidade de leads por muito tempo, botar muito dinheiro na frente e depois aqueles leads vão ter que converter para você recuperar aquele dinheiro. Então você tem um risco aqui de não saber o quanto vai converter. Ah, tem muitas formas que você pode qualificar melhor o lead, se você está fazendo um lançamento pela segunda vez, é a mesma oferta, você já tem algum parâmetro, mas você tem esse risco, um risco natural desse tipo de negócio. Tem um outro tipo de tráfego, que é o pós-pago. O que é o tráfego pós-pago? Você só paga depois que já vendeu. Você só paga depois que você já recebeu o dinheiro. Ou seja, esse risco aqui você não vai ter. Você pode ter outros riscos. Que tráfego é esse pós-pago? Afiliados, gente. Afiliados é tráfego pós-pago. Você não vai ter o risco do pré-pago. Você pode ter outros riscos. Você pode ter o risco do afiliado estar promovendo o seu produto do jeito que você não gosta, por exemplo. Né? Então existem outros riscos no tráfego de afiliado. Mas esse aqui, do pré-pago, não tem. E eu acho que muita gente perde oportunidade, sabe? Mas se você tiver afiliados que você conhece, que você treina, né? Que você tem uma relação mais próxima, você pode ter o melhor dos dois mundos. Você pode ter o tráfego pós-pago com bastante controle, né? Criando bons relacionamentos com afiliados. E às vezes você não precisa ter 1000 afiliados pequenos lá fazendo uma venda por dia, mas você pode ter 10 afiliados grandes e que te ajudam a não só gerar audiência, né, potenciais clientes para o seu negócio, mas endossam o seu produto também, falam do seu produto, porque acreditam nele, e com isso, inclusive, você tem um tráfego de conversão maior. Né? Então acho que muita gente perde a oportunidade de olhar para afiliados. Um ponto que eu quero trazer aqui também é que essa alta do preço do tráfego não é exclusividade de um único mercado. Do pessoal que fala que o mercado digital vai acabar, o mercado de infoprodutos vai acabar, muitos atribuem esse fim a aumento do tráfego. Mas esse não é um fenômeno localizado nesse mercado. Ele é um fenômeno que as startups estão sentindo, que quem tem software enterprise está sentindo, que a indústria de turismo está sentindo, que os e-commerce estão sentindo, todo mundo está sentindo, certo? Então, assim, é um novo patamar de preço que o mercado está operando. E os negócios têm que se ajustar, né? Às vezes o produto tem que ficar mais caro para se ajustar. Às vezes você tem que adaptar outra parte do seu negócio para se ajustar. A gente vai falar disso aqui também, tá? Mas não é uma exclusividade do mercado de infoprodutos, né? Então, todo setor que tem custo de aquisição relacionado à aquisição de tráfego está sentindo isso. Agora, que o principal combustível do nosso mercado, vamos dizer assim, especialmente para quem está começando do zero, né? É o tráfego pago, isso é. E eu trouxe aqui alguns números que são interessantes, não como uma recomendação, mas como uma referência para você se situar também. Esse aqui é o percentual do faturamento bruto que as pessoas investem em tráfego. Quando você olha a média da Hotmart, esse valor é 16%. Quando você olha o segmento de Hotmart Black Accounts,
que são as pessoas os negócios que já faturaram mais de 1 milhão, né, de reais, é 26%. Quer dizer, quem está crescendo mais, quem está se tornando maior, de fato está investindo mais em tráfego pago como uma alavanca de crescimento, né? É de 62% mais aqui. Então, como que você usa esse número aqui? Bom, se você está querendo crescer mais, saiba que do pessoal que está faturando de 1 milhão para cima, mais ou menos 26% desse faturamento bruto está sendo revertido em tráfego pago, certo? Às vezes você quer chegar lá, mas você está investindo 8% do faturamento em tráfego pago, cara, você vai ter que compensar isso com muito tráfego orgânico e talvez você não tenha. Então, às vezes, você tem que recalibrar seu negócio para aumentar esse percentual do faturamento bruto investido em tráfego pago. Ou, às vezes, você já está faturando aqui alguns milhões com a sua empresa, mas está colocando 40% do faturamento bruto em tráfego pago, 35% em tráfego pago, talvez esteja demais, né? O parâmetro aqui, né, a média é 26%. Então, eu acho que isso aqui é mais uma referência para vocês, já que a gente está falando tanto de tráfego pago, é uma referência para vocês saberem mais ou menos se estão investindo muito pouco quando se compara à média do mercado. Então agora, a gente vai começar a entrar aqui no tema de margem. E margem é uma informação diferente porque não é um dado que eu posso simplesmente extrair da base de dados da Hotmart, eu tenho que fazer uma pesquisa para isso. Então eu quero contar para vocês como foi a metodologia que eu usei para chegar nessa informação de margem aqui. Então eu comecei com uma inteligência artificial, fazendo uma busca profunda, para me trazer as faixas de margem de cada estágio de um negócio de infoprodutos no Brasil, né? Ele trouxe essas informações, ele fez um quadro para isso, e nesse quadro ele colocou ali os estágios diferentes de negócio e qual seria a faixa de margem média, né, de cada um desses estágios. Porém, sendo uma IA e tendo o risco ali de alucinar ou de trazer alguma informação imprecisa, eu queria confrontar esses resultados com uma amostragem do mundo real. Eu queria aí pegar pelo menos alguns negócios reais que estão em determinadas faixas de estágios, né, vamos dizer assim, e confrontar com aquele dado para ver o quão confiável poderia ser. E foi isso que eu fiz. Então, eu consegui 50 respostas de empresas que estão mais ou menos na faixa de 10 milhões de faturamento anuais, e elas responderam para mim em qual faixa de margem elas estão operando hoje. Deixa eu mostrar para vocês aqui. As faixas que tinham eram essas, tá? Você podia responder negativo, 0 a 10, 10 a 20, 20 a 30, 30 a 40, 40 a 50 ou mais de 50. Pegou-se todos esses resultados, né? E fizemos a mediana simples aí dessas faixas aqui, para tentar encontrar em qual faixa está a mediana dessas empresas, né? Então o resultado, antes de eu mostrar o resultado, eu vou mostrar o que a IA trouxe, o seguinte. Trouxe essa tabela, e aqui você tem algumas faixas de faturamento, né? Começando ali em $1 milhão, 6 milhões de reais, vamos botar assim, e a margem ali de 45% a 60%, onde ele chama de cash cow, né? É um negócio que está começando, ainda está aproveitando muito de demanda reprimida, talvez, ou não está precisando acessar grandes quantidades de tráfego, então você ainda consegue tráfego num preço bom, né? O seu low hanging fruit, vamos dizer assim, a sua fruta baixa. Então ele trouxe isso aí, achei muito para falar a verdade, mas como eu não fiz um double check, né, um sanity check desse grupo, não vou comentar mais, mas fica a ressalva. Ele trouxe isso aí, eu não consigo garantir que esse resultado é esse aí, tá? Mas pode ser. É uma coisa que eu quero fazer mais, é pesquisar mais profundamente todas as faixas depois, tá? Mas, aqui na segunda faixa, que é mais ou menos onde eu mirei, né? Negócios ali em torno de 10 milhões de reais de faturamento, e a IA trouxe 25% a 30%, né? Esse aqui é o resultado da IA. Ele chama esse grupo que está no Vale da Morte, ou no Vale da Profissionalização. Então, são empresas que começaram, cresceram, e agora viram que para continuar crescendo tem que investir mais. E aí tem que profissionalizar um pouco, trazer talvez algumas pessoas mais sênior, talvez investir no outro canal de aquisição que eles não dominam tanto, e isso consome um pouco de margem, então a margem cai aqui para 25%, 35% de acordo com a
a pesquisa da IA. Depois são outras faixas de faturamento, que nós não vamos entrar muito, mas acima de 30 milhões ali, ou por volta de 30 milhões de reais de faturamento anual, ele traz como 30%, 45%, chama de scale-up otimizado, ou seja, é uma empresa que, sim, passou pelo vale da morte, pela profissionalização, e já conseguiu otimizar a sua operação para ter uma margem melhor, e depois, acima ali de 10 milhões de dólares, né, já fica numa margem mais estável ali de 20, 35%. Mas vamos ver o que o double check, né, com as empresas trouxe pra gente aqui. E tem mais uma informação no próximo slide que é interessante também. Essa parte da esquerda aqui é o meu sanity check, né? Depois dessas respostas, a mediana de resposta dessas empresas foi de 30% a 40%. Eu, sinceramente, acho que a maior parte... Porque as faixas eram essas aqui, né? Cadê? Deixa eu achar. Aqui, ó. As faixas eram essas, né? Vamos relembrar. 0,10, 10,20, 20,30, 30,40, 40,50, mais de 50. Então essas eram as faixas. Então a faixa que ficou na mediana foi essa aí, de 30 a 40. Eu, sinceramente, acho que a maior parte vai estar ali entre 30 e 35. Né? Porque tem várias respostas acima de 50% de margem, mas eu acho que a maior parte dentro desse range, que era uma das opções, vai estar mais perto de 30 a 35, pelo que eu conheço dos negócios, tá? Porque várias dessas empresas eu conheço bem de perto. Mas olha o que, a propósito, eu acho uma excelente margem, tá? Excelente margem para um negócio digital, para qualquer tipo de negócio. Você tem uma margem de 30%, é uma margem muito, muito boa. Inclusive, tem mais empresas respondendo ainda, então acho que daqui uns dias vou ter mais respostas lá, mas até agora foram 50 respostas, tá? Do outro lado, eu queria chamar a atenção para isso aqui, essa informação, margens de referência. Porque quando você olha negócios digitais de modo geral, são negócios muito escaláveis e com margens razoáveis, né? Mas, cara, quando você olha a referência, todo mundo fala assim, o negócio agora não é mais infoproduto, curso online, o negócio agora é SaaS, o negócio agora é e-commerce, o negócio agora é outra coisa, tem mil coisas, né, que você pode fazer. E, cara, dá para construir grandes negócios em qualquer categoria, tá? Você pode ter um baita de um micro SaaS, você pode ter um baita de um SaaS, de um software enterprise, você pode ter um baita de um e-commerce. Você pode fazer tudo dar certo. Mas com algumas coisas assim dentro, tem mercados que vão operar mais num ballpark ali de margens, mais numa região de possíveis margens ali e outros em outras regiões de possíveis margens, né? Então, quando a gente olha aqui, olha o que é a margem média de micro SaaS. Até 2 milhões de faturamento anual, a margem média é de 5 a 15%. Aí você vai falar, não, mas eu tenho um amigo que tem um micro SaaS que tem margem de 40%. Cara, eu acredito, até porque tem gente que hoje, em 2025, tem infoproduto com margem de 50%, 60%, eventualmente até mais. Depende de muita coisa. Mas a média, a mediana, no caso aqui, que foi o que eu consegui apurar, essa é a faixa. Aqui, provavelmente, essa é a faixa de um micro SaaS típico, né? O SaaS, isso aqui veio também de busca de inteligência artificial, tá? O SaaS médio, mais ou menos 10 milhões de faturamento anual, ele trouxe com 0 a 10. Por quê? De novo, acho que passa um pouco por aquele vale da morte, onde está se investindo mais para crescer também. O SaaS Scale-Up, 20 milhões de faturamento anual, 7 a 17%. Mas o SaaS é isso, é a margem menor, mas ele tem equity. Equity é um assunto separado que eu acho até que eu gostaria de fazer um vídeo a respeito dele aqui, tá? Mas o fato é, a margem é essa aqui, né? Se você está construindo um negócio para equity, de fato é uma outra história, é uma outra margem, mas a chance de você ganhar dinheiro também é muito diferente, né? Porque são raríssimas as empresas que vão ser vendidas e tudo mais, então tem outros poréns, acho que não cabe nesse vídeo aqui, mas essas são as margens. E-commerce, 10 a 20% de eletrônico. E-commerce de brinquedo, 10 a 20%. E-commerce de suplemento, 15 a 25%. E-commerce de moda, 15 a 25%. Consultoria estratégica, que eu acho que está dentro de uma região de produto de conhecimento, informação, né? 25 a 40%. Consultoria de marketing, 20 a 35%. Aqui, eu acho que ele trouxe mais pensando em negócios de consultoria, né? Ou seja, que você contrata consultores para prestar essa consultoria no seu cliente.
E aí a margem é essa. Se você for o próprio consultor, se você está ali trocando a sua hora pelo valor hora da consultoria, isso aqui obviamente tende a ter uma margem maior, né? Mas você vai ter uma questão de escala aí que é muito menor que o negócio digital, não dá para comparar. E obviamente você também não tem equity aqui, né? Então você não tem nem a escala nem o equity, mas se você tiver o consultor solitário, você vai ter uma margem muito maior. Se você criar um negócio de consultoria, vão ser mais ou menos essas margens aí, beleza? E dá para fazer, inclusive, negócios de infoprodutos associados à consultoria, tá? Um dia eu vou trazer mais sobre isso aqui também, sobre outros modelos de negócio. Então, assim, eu também ouvi nesse período muita gente falando, não tem margem mais, não dá para construir um negócio mais de infoproduto porque não tem margem. Não é verdade. Você começa, você evolui, quando você estiver investindo mais para crescer, a sua margem vai comprimir, mas tem margem. Agora, tem N formas de você aumentar a margem do seu negócio, independente de qual seja ele. A gente vai falar aqui muito de lifetime value, né, daqui a pouco. Mas uma forma é tráfego orgânico. É você construir audiência, você construir comunidade. Fazendo isso, independente do seu tipo de negócio, é possível melhorar suas margens. Então eu tenho uma tese que sim, toda empresa deveria se tornar um creator, um criador de conteúdo, deveria estar criando conteúdo, e todo creator deveria sim se tornar uma empresa, se tornar um negócio, né? Por quê? Bom, o creator, ele precisa monetizar de maneiras mais eficientes. Só publi, só ads. É muito difícil você construir uma receita relevante, um negócio de verdade baseado nisso. Para construir receita de verdade como criador de conteúdo, você precisa ter produtos. Você precisa ter produtos para vender. Produtos próprios, né? É aí que está a grande fonte de monetização que a gente até viu naquele infográfico lá no início, né? Essa é a tese que a Hotmart é baseada, inclusive, né? Não se compara o quanto você consegue ter de faturamento como um criador de conteúdo quando você tem um produto próprio versus só clique ali no anúncio, né? No AdSense. Então, sim, todo criador de conteúdo deveria ter um produto, e se você tem um produto, você tem cliente, se você tem cliente, você tem uma empresa. Ao mesmo tempo, nesse cenário de tráfego cada vez maior, toda empresa vai precisar sim, cara, encontrar alternativas para adquirir cliente mais barato. E essa alternativa está em construir uma audiência, está em construir uma comunidade em volta da sua empresa. E quem constrói comunidades online são os creators. Então, sim, toda empresa deveria se tornar um creator, né? Então, vamos voltar aqui pro tema. Que entra nessa parte agora, que é o que você pode fazer em 2026, né? O que você deveria encarar 2026, que é um ano diferente, tá? 2026 traz alguns desafios diferentes de um ano comum. Começar que temos Copa do Mundo. E olha o que acontece na Copa do Mundo. A gente puxou isso aqui da nossa própria base. Então, em dias de jogo do Brasil, o faturamento médio cai 35%. Ali, nesses dias, assim, de modo geral, a atenção já vai estar mais dispersa, né? Mais próximo aos jogos importantes, isso aqui despenca, né? Ao mesmo tempo, teremos mais no final do ano, em outubro, eleições presidenciais. A gente também fez uma análise e esse período eleitoral tem uma queda de 10% ali na média, né? Então, se você fatura normalmente 100 mil por mês, você vai faturar 90 mil, né? Vamos botar assim. Acho que a recomendação aqui é tomar cuidado, né? Seja prudente aqui nesses períodos, para não fazer nada muito arriscado, talvez, porque você tem mais chance de ter um resultado pior. Ou foca numa campanha de algo que está perpétuo, ou foca em campanhas de recompra, né? Esse é um fenômeno que acontece que eu achei importante trazer aqui para vocês poderem se preparar para 2026. Ao mesmo tempo, em janeiro, normalmente é um mês muito bom, normalmente apresenta faturamento acima da média, 23% acima da média dos meses, e é quase como se fosse um segundo mês, que é uma grande oportunidade para fazer uma campanha especial. Nesse início do ano, normalmente as pessoas estão ali naquele padrão de ano novo, vida nova, querendo começar algo diferente no ano, tratando aquele ano como um reset para iniciar projetos novos. Então, esse é um mês bom para se fazer uma campanha. Na verdade, ele é o segundo melhor mês do ano.
O primeiro é novembro, por causa das campanhas de Black Friday, e o segundo é sempre janeiro. Então você deveria ter um plano para janeiro. Você deveria fazer algo em janeiro, porque é um mês que responde muito bem. E aqui, talvez tenha a principal conclusão que eu queria trazer para vocês, né? Lembra que a gente começou lá em 2011, cada um tinha um e-book, vendia um e-book, quando se fazia muito faturamento num mês, um grande lançamento, era um faturamento de 30 mil reais e tudo mais. A gente evoluiu muito de lá para cá. Hoje existem inúmeras empresas com faturamento acima de R$ 1.000.000 por ano, inúmeras empresas acima de 10 milhões de reais por ano, temos empresas acima de 100 milhões de faturamento por ano que rodam tudo em cima da Hotmart. Então o mercado evoluiu demais, cresceu demais e passou por aquele período que todo mundo diz que, todo mundo não, mas algumas pessoas atribuem como sendo o auge, onde muita empresa conseguiu surgir e crescer rápido a um custo baixo, né? Hoje as empresas conseguem surgir e crescer rápido, mas a um custo maior. Então qual que é o ponto aqui? O ponto é que a era transacional acabou. Essa era de onde você podia comprar, adquirir um cliente, entregar o produto para ele e larga ele para lá, adquire o próximo cliente, entrega o produto, deixa ele aqui, adquire outro cliente, entrega o produto, deixa ele para lá. Isso acabou. Você não pode se dar o luxo mais de só trabalhar com clientes novos o tempo todo. Está sempre adquirindo, preciso fazer uma venda, deixa eu trazer um novo cliente. Essa época passou. Vai ser muito difícil você ter um grande negócio, um negócio saudável, que cresce, somente fazendo uma venda por cliente, um negócio transacional. Você faz uma transação e vai para a próxima, com um cliente diferente, né? Agora, é hora de construir um negócio relacional, onde você desenvolve um relacionamento com o seu cliente. Note que muitos de vocês desenvolvem relacionamentos com leads, né? Vocês fazem nutrição de lead, vocês ficam ali gerando conteúdo para o lead, para demonstrar uma autoridade, para ajudar ele a quebrar objeções, para ajudar ele, para gerar valor para ele, para depois poder capturar parte desse valor de volta. Então, nutrição de lead, desenvolvimento de lead, acho que é uma coisa que o mercado faz bem. Desenvolvimento de cliente, não necessariamente, né? Eu tenho dados também para falar disso, tá? Então, qual que é o meu ponto aqui? A gente está na era do lifetime value. Nós estamos na era do lifetime value. Nós estamos na era de negócios relacionais. Você terá que desenvolver o seu cliente dentro do seu ecossistema de produtos. Você terá que desenvolver esse relacionamento e ajudar o seu cliente a encontrar o seu próximo produto. E, mais importante que isso, para conseguir fazer isso com sucesso, você precisa de múltiplos produtos. Se, outrora, as principais alavancas aqui de crescimento de um negócio transacional eram tráfego e conversão, você só precisava comprar tráfego, convertia e ia para o próximo. Agora, obviamente, tráfego e conversão continua sendo super importante, mas se você quiser crescer por muito tempo e de forma saudável, você precisa de uma estratégia muito intencional de lifetime value. Só para pontuar, né? Lifetime value é quanto que um cliente vale para você ao longo da vida. Se ele só vale o valor de uma transação que você fez com ele, você tem um negócio transacional. Se ele vale um combinado de múltiplas transações que você fez com ele, você tem um negócio que eu estou chamando aqui de relacional só para fins dessa apresentação, tá? O que é a alavanca fundamental de um negócio relacional? NPS e recompra. NPS, que é o Net Promoter Score, né? Que é aquela pesquisa que você faz com o seu cliente, que vai de 0 a 10. E se ele der 8, 9, 10, ele é um promotor, tá ali no verdinho, então ele tá falando bem do seu negócio, tá satisfeito, tá felizão. Se você tem muitos clientes satisfeitos, eles vão comprar de novo de você. E aí cabe a você construir as oportunidades do que a gente chama aqui de recompra. Construir as oportunidades dele encontrar outros produtos seus para comprar e circular no seu ecossistema de produtos, né? Para isso você pode contar com, por exemplo, áreas de membros que te ajudam a fazer isso, o clube te ajuda a fazer isso, você tem uma vitrine lá, você tem diversos mecanismos que podem te ajudar a vender outros produtos seus para o mesmo cliente. Mas aqui o futuro está em cima do lifetime value, acho que esse que é o principal ponto, e as alavancas para construir lifetime value é NPS e recompra. Olha só por que eu insisto no lance do NPS, né? Porque o NPS se paga. Além de fazer a sua obrigação, que é deixar o seu cliente satisfeito, o NPS se paga, ele ajuda o seu negócio a ter mais faturamento. Isso aqui é tudo dados puxados da nossa própria base.
é 2 vezes maior a taxa de recompra quando o NPS é promotor. Se o seu cliente está satisfeito, ele compra 2 vezes mais de você do que a média, né, do mercado. Se o seu cliente está satisfeito, é 3 vezes maior o valor gasto por ele como seu cliente, como seu comprador. O lifetime value dele é 3 vezes maior. Então, pessoal, deixar o cliente satisfeito não é só obrigação, é lucrativo. Eu acho que eu queria reforçar esse ponto com vocês aqui e reforçar muito essa parte de você focar em construir o seu lifetime value, aumentar o seu lifetime value, e para isso você precisa disso aqui que está no slide. Um portfólio de produtos. Foi-se o tempo onde você podia ter só um produto e achar que esse único produto ia te levar a faturar 5 milhões de reais no ano. Pode acontecer? Pode acontecer. Mas é o caminho mais provável? Não é o mais provável. O mais provável é que o que vai te levar a 5 milhões de reais por ano de faturamento, 1 milhão de reais de faturamento que seja, 10 milhões de reais de faturamento do seu negócio, seja um conjunto de produtos. Olha esse dado. 60% é a diferença de faturamento médio entre empreendedores que têm 5 produtos versus empreendedores que têm menos de 5 produtos. E olha esse outro aqui então. 280% é a diferença de faturamento médio entre empreendedores que têm mais de 10 produtos versus empreendedores que têm menos de 5 produtos. Então, gente, é uma premissa básica. Se o importante é aumentar o lifetime value, e para isso você precisa que ele compre múltiplas vezes, você precisa ter múltiplos produtos, criar múltiplas oportunidades de compra. Claro que existem outras alavancas de lifetime value também, preço pode ser um. Então, por exemplo, dos produtores que aumentaram o faturamento no primeiro quarto de 25, que é uma pesquisa que a gente fez lá, 51% aumentaram o preço dos seus melhores produtos, e a média que eles aumentaram, na verdade a mediana de preço que eles aumentaram foi de 30%. Ou seja, aqui esse não é um segmento de qualquer produtor. São os produtores que aumentaram o faturamento. Do pessoal que está crescendo, 51% aumentou o preço e aumentou na mediana 30% nesse valor, né? Outras alavancas aqui, além de preço, upsell, downsell, você pode incluir, né? Uma coisa que eu acho um grande desperdício é você fazer um lançamento e depois do lançamento, depois que o carrinho fechar, você não tem nada para vender para quem não comprou, né? Então, pensa o seguinte, pensa que você gerou 10 mil leads no seu lançamento, certo? Aí você fez um lançamento muito bom e você foi lá e converteu, sei lá, 5% desses leads, certo? Então, isso aqui é um baita de lançamento mesmo, né? 5% é uma excelente conversão. No final, você tem 9.500 pessoas que participaram do seu lançamento, né? Que não compraram nada. Você entende que, além de isso não ter sido bom em termos de faturamento do seu negócio, essas pessoas tiveram algum nível de frustração? Porque elas participaram de um processo de lançamento, assistiram conteúdos e no final não compraram. Por qualquer motivo que seja, às vezes o preço estava muito alto para elas naquele momento, às vezes, não sei, a oferta não encaixou exatamente com o que ela precisava. O que você faz com essas pessoas? O que você faz com a maior parte das pessoas que assistiram o seu lançamento, que são as que não vão comprar? Por que aqui você não faz um downsell depois? Depois que você fecha o carrinho. Vende um produto, vamos supor que o seu produto de lançamento era R$2.000. Se você vender aqui um produto para elas, oferecer por 200, você não acha que teria bastante gente interessada, não? Talvez seja exatamente isso aqui que vai pagar o seu tráfego. Esse downsell. Minha sugestão para você é você testar isso. Encontrar um produto para você oferecer para os 9.500, para os 95% ou mais que não conseguiram fazer a compra no seu lançamento, que não conseguiram participar dele até o final. Pode ter algo importante aqui, tanto para o seu lifetime value, quanto até para custear o seu preço de tráfego, né? Então vamos voltar aqui para
o slide porque eu tenho mais informação para passar para vocês. O que mais que a gente tem aqui? Cross-sell, vender produtos de outras pessoas, né, de outros parceiros. Recompra, que significa vender mais de uma vez, então você tem que ter um portfólio de produtos. Compra self-serving, né, muito ali dentro das áreas de membros, né, você tem que ter uma área de membros boa para isso, e o clube eu considero muito bom para isso. Vou até dar um dado aqui, ó. Se o sistema de recomendação da Hotmart fosse um produtor, ele seria o nosso 8º maior produtor. Isso acontece porque quando você ativa, o Hotmart recomenda e usa outras ferramentas de recompra que a gente tem dentro da área de membros, né, do clube, isso tudo facilita o seu comprador, potencial comprador, a comprar de novo, né? E a gente tem tudo isso construído dentro do sistema para você vender mais, né? Então eu acho que você deveria considerar utilizar essas ferramentas, utilizar dentro do clube, né? Renovação e assinatura. E aqui tem uma coisa interessante, porque a gente está entrando numa era onde os produtos vão ter inteligências artificiais dentro deles, e isso vai criar uma capacidade desses produtos serem mais interessantes de serem renovados, né? Se você tem um tutor ali dentro, eu já falo disso, que está disponível para o seu cliente o tempo todo, ajudando ele a consumir seu produto, mesmo depois que ele consumir tudo, ele pode ter dúvidas, então ele pode, 3 meses depois que ele já consumiu o seu curso, por exemplo, ele tem ainda acesso ali ao seu tutor e pode continuar conversando com ele enquanto ele estiver renovando, né? Vai abrir possibilidade, a inteligência artificial e os tutores, por exemplo, é um tipo de coisa que vai abrir possibilidade de todo produto digital ser uma recorrência, e é muito interessante. Retenção, que eu já falei muito, NPS, né? Taxa de reembolso não é só uma perda de faturamento que você tem porque houve o reembolso. Isso aqui é frustração, isso aqui é dano na sua marca. Então você deveria cuidar muito bem disso aqui. Deveria tentar mover bem essa taxa de reembolso, garantir que seu cliente está satisfeito e buscar entender por quê, quais motivos ele está pedindo reembolso, né? E por último aqui, o engajamento de produto. Engajamento de produto é uma outra coisa que faz uma baita diferença no seu lifetime value, e eu quero mostrar isso para vocês agora. Para falar de engajamento de produto, eu quero voltar nesse tema da IA, porque para mim, desde a introdução do vídeo em curso online, não teve nenhuma outra tecnologia que trouxe um salto de qualidade tão grande para infoprodutos, né? Porque, no final das contas, IA em infoprodutos é personalização em larga escala. Isso traz muitas vantagens, né? A começar por aquela que eu disse, que quando você tem uma IA disponível para ser usada dentro de um curso online que seja, vamos colocar esse exemplo, mesmo depois que a pessoa termina de consumir o curso online, ela ainda pode continuar utilizando a IA. E isso cria um incentivo para que essa pessoa queira renovar aquele acesso, né? Então, um curso que talvez fosse um produto de pagamento único, agora você pode ter um plano que pode estender o acesso a esse produto com renovações, porque tem uma IA que justifica isso. A pessoa vai estar ali conversando com o tutor para sempre, se ela quiser, enquanto, obviamente, ela estiver pagando aquela renovação, né? Se o seu tutor for muito bom, gerar muito valor, tirar muitas dúvidas, vai ser do interesse dela continuar. E olha o que está acontecendo com as pessoas que estão ativando os tutores ali dentro da Hotmart, né? Para quem não sabe, a Hotmart tem a ferramenta de tutor de inteligência artificial, é gratuita, você ativa com um clique, e o que ela faz é aprender tudo que tem dentro do seu produto, né, que está hospedado ali na área de membros, ela lê todos os vídeos, ela lê tudo que você colocou ali, e ela se treina para poder tirar dúvidas do seu produto e qualquer outra coisa mais que você queira também. Você, além dela aprender sozinho o que está no seu produto, você tem uma interface de treinamento e pode abastecer ela com mais informações para que ela ajude o seu cliente, né, a consumir o seu produto. E olha o que acontece quando as pessoas ativam o tutor. Na primeira semana de consumo do produto, a retenção sai de 43% de uma área de membros, por exemplo, que não ativou o tutor, para 75%. Na 8ª semana, sai de 13% para 27%. É mais que o dobro, certo? Isso significa que os clientes estão usando mais os produtos que têm IA dentro deles, né? Está ajudando eles a consumirem o material que você preparou e eles estão voltando mais, né? Eles estão mais engajados. Engajamento não é só satisfação, é lucrativo também.
Olha o que acontece com o lifetime value do comprador de acordo com a frequência de acesso. Também dados nossos, né? Aquele que acessa semanalmente o produto vale em lifetime value 6 vezes mais do que aquele que acessa mensalmente. E aquele que acessa diariamente vale 10 vezes mais do que aquele que acessa mensalmente. Engajamento de produto, fazer o seu cliente voltar, dar motivos para o seu cliente voltar na área de membros, pode ser um grande negócio. Você deveria pensar nisso. Vamos então caminhar para o final aqui. A gente vai relembrar alguns dos principais takeaways aqui da conversa, tá bom? Primeiro, o mercado digital e os infoprodutos continuam vivos e crescendo bastante. Nunca foi tão rápido para quem está começando a fazer a primeira venda. Nunca foi tão rápido para um negócio digital chegar aos 100 mil reais de faturamento. Nunca foi tão rápido para um negócio digital chegar a R$1 milhão de faturamento. Nunca tantas pessoas saíram de 1 milhão de faturamento para 10 milhões de faturamento no mesmo ano. Nunca o mercado endereçável digital, ou seja, a quantidade de pessoas utilizando redes sociais, foi tão grande. O tráfego pago triplicou de preço nos últimos anos, comprimindo as margens. O percentual de distribuição orgânica das redes sociais caiu dramaticamente, porém, as margens do mercado de infoprodutos continuam superiores quando comparados a outros negócios digitais. Quanto mais seu cliente acessar seu produto, maior vai ser o seu LTV, aquele dado que eu mostrei de frequência, né? 6 vezes semanal, 10 vezes se ele acessar diariamente. A IA vem para turbinar a qualidade dos infoprodutos, né? E aumentar o engajamento dos clientes e aumentar também a conversão. E a oportunidade está em formar uma base relevante de clientes e servir esses clientes com uma coleção de produtos. Eu queria fazer esse panorama com vocês. É uma aula longa, eu espero que vocês tenham aproveitado, eu espero que vocês tenham gostado. Me deixa saber nos comentários ou até lá no Instagram. Escreve aí no canal, dá o joinha, aquelas coisas todas de youtuber que eu ainda não estou aprendendo, estou pegando jeito. Meu primeiro vídeo, né? E também não se esqueça aí de me acompanhar no Instagram, porque lá é onde definitivamente eu estou mais presente e acabo respondendo perguntas lá e provavelmente boa parte do conteúdo desse canal virá de perguntas que eu recebo lá. Espero ter clareado um pouco para vocês o que aconteceu nesse último ano, ou nesses últimos anos. Foi muito legal ter relembrado todas aquelas transformações que o nosso mercado já passou no início desse vídeo, quando eu falei daquela timeline. Depois trazer um pouco para vocês de quais nichos cresceram mais, cresceram menos, quais são as tecnologias que evoluíram mais para a gente poder aproveitar melhor do tráfego. E também, claro, sempre trazer esse olhar de que o momento agora é de você pensar cada vez mais em um ecossistema de produtos, aumentar o seu lifetime value, trabalhar melhor a sua própria base de cliente. Eu espero que você faça isso para que o próximo ano e os muitos que virão sejam de bastante crescimento aí no seu negócio digital. Até o próximo vídeo.